colocar a igreja diante dele, lembrando também de irmãos nossos que estão enfermos, irmãos nossos que não estão conosco aqui hoje à noite, por dificuldades, que precisam de oração. Nós vamos orar por esses irmãos, nós vamos orar pelas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos pelo privilégio, Pai, que nós temos de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, Pai, com alegria no culto ao Senhor. Tendo o privilégio, Pai, de ouvir a Tua palavra, sendo lida, também sendo pregada aos nossos corações. E também, Senhor Deus, tendo o privilégio no culto de elevar a Ti as nossas orações, com os nossos pedidos, com a nossa gratidão, Senhor Deus. Colocando, Senhor Deus, a vida da Tua igreja diante do Senhor. Colocando, Senhor Deus, diante de Ti as nossas vidas. Nós que experimentamos nesse mundo sofrimentos, perseguições, Senhor Deus. Nós te louvamos porque, sim, há aspectos da perseguição que nós não experimentamos aqui em nosso país, mas existem aspectos, sim, de perseguições que nós experimentamos. Satanás é esperto, ele sabe como tentar os nossos corações, ele sabe como nos colocar em dificuldades, ele sabe como perseguir a nossa fé de forma velada, de forma sorrateira. E nós te pedimos, ó Pai, pelas nossas vidas, rogando ao Senhor para que com a Tua força, o Teu auxílio, nós permaneçamos firmes na fé do Senhor. Que o Evangelho de Cristo que nós recebemos permaneça em nós. Que nós possamos suportar com alegria as dores e os sofrimentos nesse mundo. Que assim como o Senhor Jesus Cristo viveu nesse mundo para servir a ponto de sofrer em nosso lugar, que nós também sejamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos, ó Deus, servos do Senhor, dispostos a dedicar a nossa vida por causa de Cristo e do seu Evangelho. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti a vida dessa igreja, lembrando, Senhor Deus, de forma especial de irmãos nossos que estão enfermos e que por conta disso também não estão conosco. Nós lembramos, Senhor Deus, de forma especial, Pai, nessa noite, da vida da nossa irmã Gedalva, do nosso irmão Antônio, ambos enfermos, ambos doentes. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor alivie as dores, o sofrimento deles, se assim for da Tua vontade, e que o Senhor restaure e cure, ó Deus, para que logo os irmãos estejam conosco aqui, cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor. Ajude-os nesse momento de dificuldade. Assim, Senhor Deus, também nós pedimos por outros irmãos nossos que estão enfermos, necessitados da Tua graça e da Tua bondade. Te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa visitá-los em suas necessidades, Pai. Rogamos, Senhor Deus, também pela vida dos irmãos que serão, com a graça do Senhor Jesus Cristo, no próximo domingo, recebidos como membros desta igreja. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o batismo e a recepção desses irmãos possam ser um marco, Senhor Deus, na vida cristã deles e na vida cristã desta igreja. Que nós possamos, ó Deus, como corpo de Cristo Jesus, ser auxiliares no crescimento e na santificação dos Teus servos. Que essa igreja, Senhor Deus, possa ser uma igreja discipuladora, que ensina no Evangelho, que guia, Senhor Deus, conforme o Teu Santo Evangelho. Que o Senhor abençoe esses irmãos, firmando na fé, solidificando a fé deles, para que a cada dia eles cresçam no temor do Senhor, na graça, na esperança, na fé e no amor ao Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor continue santificando esta igreja e dando crescimento a esta igreja, ó Deus, crescimento saudável, para que com saúde e por meio do Teu Santo Espírito, os frutos do Evangelho se tornem manifestos neste lugar. Essa é a nossa oração, a oração que nós fazemos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos iniciar mais uma outra série de exposições, né? Iniciamos uma pela manhã, em Gênesis, e à noite iniciamos agora a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos começar essas exposições lendo os 2 primeiros versículos nessa noite, e assim começaremos o nosso caminho
em mais um livro da Palavra de Deus, em mais uma carta do apóstolo Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos ler a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, dessa vez pedindo a sua graça e a sua bênção, agora que nós iremos meditar na palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos pelo privilégio, ó Pai, de lermos a tua palavra e reconhecer que ela é capaz e suficiente para falar aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para as novas gerações, pode não parecer, mas a carta, ou as cartas, foram por um longo período da história da humanidade o meio mais eficiente e eficaz de se comunicar, especialmente quando a comunicação se dava entre amigos e familiares, Antes do WhatsApp, do e-mail, antes da internet, antes do celular, do telefone, a carta reinava lá firme, como um dos meios mais eficazes de se conversar com amigos, com parentes, com irmãos, inclusive com irmãos em Cristo Jesus. E a carta, um dos tipos de carta mais conhecido, mais relevante dentre todos, é, sem sombra de dúvidas, a carta de amizade. E esse era um tipo antigo. Existem documentos antigos, existem livros antigos que remontam aos tempos da Grécia Antiga, que relatam tipos de cartas diferentes. E nós tínhamos cartas oficiais, cartas que se mandava para governantes, ofícios e assim por diante. E existia um tipo de carta interessante, um tipo de carta que servia para se comunicar com amigos. Era chamada carta de amizade, na qual a correspondência se dava, obviamente, entre amigos, e o objetivo era relembrar assuntos em comuns, era mostrar a falta que um e o outro sentia, e assim por diante. O que nós temos, irmãos, diante de nós, aqui, a carta de Filipenses, é, sem sombra de dúvidas, uma carta cheia das características de uma carta de amizade. Hoje nós iniciamos essa nova série de exposições e nós continuaremos estudando mais uma carta do apóstolo Paulo, assim como nós fizemos com a carta aos Gálatas. Só que nesta noite nós já começaremos a perceber que a carta aos Filipenses ela é muito diferente da carta aos Gálatas. A razão para isso é que o tema e a forma das cartas mudam bastante. Na carta do apóstolo Paulo nós temos um discurso muito de batalha, de confronto. O apóstolo Paulo está tendo que lidar com inimigos que espalham um falso evangelho, inimigos que estavam contaminando a igreja com a compreensão errada de que eles só seriam salvos e parte do povo de Deus a partir de uma adaptação da vida ao judaísmo e assim por diante. A carta aos Filipenses é totalmente diferente disso. Paulo não está conversando com inimigos, Paulo não está se direcionando a falsos mestres, Paulo não está conversando com aqueles que estão proclamando mentiras no meio da igreja. Pelo contrário, Paulo está falando com irmãos queridos, Paulo está falando com amigos, com irmãos que ele amava. E não só isso, irmãos que amavam Paulo também. Enquanto nas igrejas da Galácia, nós tínhamos dentro das próprias igrejas opositores de Paulo, aqui em Filipenses a situação é diferente. Paulo não enfrenta oposição, Paulo não enfrenta inimigos, Paulo não enfrenta uma falsa doutrina, uma heresia. Não, Paulo conversa com amigos, Paulo conversa com irmãos queridos, que Paulo ama e irmãos que também amavam ao próprio apóstolo Paulo.
Então, irmãos, nós já começamos a perceber que a natureza de Filipenses é diferente. Mas é interessante perceber que, por mais que seja diferente, ela carrega as características comuns de uma carta, assim como Gálatas e assim como as cartas da época. Nós temos em Filipenses também características de exortação, e aqui é o segundo elemento. Se por um lado Filipenses é uma carta de amizade, onde Paulo demonstra o seu carinho, o seu amor pelos irmãos, Filipenses também carrega elementos de exortação. Paulo, como alguém que ama os filipenses, vai precisar puxar a orelha deles um pouco também. E as exortações de Paulo nessa carta vão estar ligadas a dois assuntos, e nós vamos observar isso ao longo das semanas. O primeiro assunto que Paulo vai tratar de forma corriqueira nessa carta é a respeito dos sofrimentos que os crentes passam naqueles dias. Os sofrimentos que os filipenses passavam naqueles dias. E o segundo assunto é um princípio de tumulto na igreja, um princípio de desavença na igreja. Não é uma divisão ainda, não é um problema grande ainda, mas parece um tumultozinho que está sendo criado ali na igreja, e Paulo já vai logo colocar as suas mãos ali para que aquilo não se torne um problema maior. O primeiro aspecto, que é o aspecto do sofrimento, acontece por uma razão muito clara. Os habitantes de Filipos, os filipenses, estavam enfrentando, irmãos, perseguições no contexto da cidade deles. A cidade de Filipos era uma cidade não tão grande assim, mas uma cidade que estava debaixo do poder e da influência do Império Romano. Inclusive, Filipos não era considerada uma cidade que era colônia do Império Romano. Passou a fazer parte do Império Romano, então, depois. E ser parte do Império Romano, como colônia do Império Romano, garantia a Filipos diversas vantagens. E juntamente com essas vantagens de ser parte do Império Romano, vinham dificuldades para a igreja. A razão disso é que, como uma colônia do Império Romano, a cidade de Filipos adotava o culto ao imperador, adotava festas religiosas em homenagem aos Césares que surgiam naqueles dias e assim por diante. Em outras palavras, a igreja de Filipos precisava lidar com a perseguição. E aqui veja, não é uma perseguição oficial. Nós não temos nesse momento ainda no cristianismo uma perseguição de um imperador perseguindo oficialmente a igreja. Esse momento ainda não chegou. O que nós temos aqui não é uma perseguição oficial, mas uma perseguição escondida, uma perseguição velada. Em outras palavras, não era o Império Romano que estava perseguindo a igreja. Provavelmente, muito provavelmente, eram os próprios cidadãos da cidade de Filipos que perseguiam os crentes. Ao descobrirem que alguém era crente, eles logo tratavam de forma diferente, não negociavam, além de outras questões que aconteciam naqueles dias. O resultado era, os crentes de Filipos, os crentes da igreja de Filipos estavam sofrendo com as perseguições que eles estavam tendo que lidar ali naquela cidade. Eles estavam lidando com uma população que era hostil ao Evangelho, com uma população que rejeitava o Evangelho e que rejeitava, por assim dizer, os crentes em Cristo Jesus. Por isso, então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para falar sobre os sofrimentos, para falar sobre as dores de servir a Cristo Jesus. Lembrando que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E esse é um importante dado. Paulo vai falar de sofrimento com aqueles que sofrem, sendo ele mesmo alguém que está sofrendo por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um elemento muito importante da carta aos Filipenses, o sofrimento. O segundo elemento que nós mencionamos aqui é o elemento da inquietação. Especialmente no capítulo 4, esse elemento vai ser tratado quando é falado das duas personagens do final da carta aos Filipenses, Evódia e Síntique, duas mulheres que deveriam se reconciliar. Em outras palavras, elas tinham um problema. Evódia tinha um problema com Síntique e vice-versa, e Paulo recomenda que elas deveriam, então, se reconciliar. Em outras palavras, Paulo começa a exortar a respeito da unidade. E não é por acaso que ao longo da carta de Filipenses, Paulo diz por várias vezes que eles devem lutar como um só homem por causa do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos então dois grandes ensinos na carta
de Paulo aos Filipenses. Primeiro ensino: permaneçam firmes, mesmo que isso signifique sofrer por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo, permaneçam unidos na luta pelo verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse, em geral, nós podemos dizer, são os dois principais motivos que levaram à escrita do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aqui, antes de entrar no nosso texto em específico, eu gostaria que você percebesse que Filipenses, como uma carta de amizade, como uma carta também de exortação, tem os elementos comuns de uma carta. Ela se divide em 3 grandes partes. Ela tem a abertura, que é a saudação. Ela tem o corpo, onde ela vai tratar dos assuntos, propriamente dito. E nós temos o encerramento, a despedida de Paulo. E a abertura da carta aos Filipenses é composta justamente dos 2 versículos que nós acabamos de ler, onde Paulo se apresenta como autor. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos ou escravos do Senhor Jesus Cristo. Ele fala dos destinatários, para quem ele escreve a carta. Ele está escrevendo a carta para todos os santos que estão em Filipos, juntamente com os supervisores ou bispos e os diáconos. E então ele faz uma saudação. Ele diz: graça e paz da parte do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós temos os mesmos elementos de uma carta comum. Se nós olhássemos as cartas no período que Paulo escreveu, todas as cartas, ou quase todas as cartas, especialmente aquelas de amizade, tinham esses 3 ou esses 4 elementos: o autor, o destinatário, o voto de graça, a saudação, as ações de graça. Só que em Paulo nós temos algo diferente. Nós temos a mesma sequência: autor, destinatário, saudação, a mesma sequência. Mas Paulo faz isso de forma a transbordar de evangelho. Nós temos aqui Paulo escrevendo uma carta aparentemente comum, de sequência comum, de estrutura comum, nada muito complexo, nada muito rebuscado. Não é um texto à altura dos grandes filósofos antigos. Uma carta simples, de amizade, de exortação, mas cheia do poder e da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós aprenderemos então nessa noite, ou nós começaremos a aprender nessa noite melhor, como uma carta tão simples como essa é poderosa para edificar a igreja. E nós começaremos isso a partir da abertura da carta. E a partir da abertura da carta nós aprenderemos que em Cristo nós nos tornamos escravos e santos e recebemos sua graça e paz. Nós veremos nessa noite que em Cristo Jesus nós nos tornamos escravos e santos e recebemos da sua graça e da sua paz. Nós vamos ver isso em 2 momentos. O primeiro deles, de forma simples: em Cristo Jesus nós nos tornamos escravos e santos. Veja o primeiro versículo de Filipenses e veja a apresentação de Paulo, a apresentação dos destinatários, quando ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E aqui, irmãos, veja algo interessante da carta aos Filipenses e de outras cartas do apóstolo Paulo que ele cita, que ele escreve, é que ele cita aqui não só ele como autor da carta, mas ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Isso acontece em outras cartas que Paulo escreve, ele menciona não só ele como autor, mas ele e outros parceiros, como Timóteo, como Silas e assim por diante. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é: como nós devemos entender isso? Será que nós devemos entender que a carta aos Filipenses tem 2 autores, Paulo e Timóteo, cada um escreveu uma parte, cada um escreveu uma metade? A primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, é que esse era um costume de Paulo, utilizar não só ele como autor, mas outras pessoas como o autor, mas que isso não significa que outras pessoas escreveram além dele. Então, qual é a razão de Paulo citar Timóteo como autor também dessa carta? É bem provável, irmãos, que Timóteo fosse um auxiliar de Paulo, não só no trabalho da igreja, mas também na escrita das cartas. É provável que Timóteo tenha sido um secretário de Paulo,
responsável por escrever as cartas que Paulo fazia, que Paulo ditava, que Paulo falava para Timóteo. A razão para isso, irmãos, é que era muito comum que as pessoas não escrevessem cartas, as pessoas ditassem as cartas para profissionais que escreviam as cartas e enviavam. Inclusive, no final da carta de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre grandes letras, e alguns vão dizer que Paulo escrevia com grandes letras porque ele não sabia escrever tão bem assim. Enfim, eu duvido que Paulo não soubesse escrever tão bem assim, mas é possível que Paulo não fosse habituado a escrever, que sempre alguém escrevesse para ele. E Timóteo é provavelmente o escritor dessa carta. E por isso Paulo faz questão de citar ele como autor dessa carta junto com Paulo. Paulo e Timóteo estão enviando essa carta aos filipenses. Uma outra razão para isso é que Timóteo era muito conhecido dos filipenses. Timóteo já havia estado com os filipenses. Timóteo era amado pelos filipenses. Nós vamos ver isso ao longo da carta inteira. Os filipenses gostavam de Timóteo e Timóteo gostava muito dos filipenses. Então Paulo faz questão de citar que Timóteo estava com ele quando ele escreveu a carta. Ele faz questão de dizer aos irmãos, olha, não foi só eu que escrevi, eu e Timóteo. Timóteo, que vocês tanto amam e que vocês têm tanto apreço e amizade, eu e ele escrevemos essa carta para vocês. Em outras palavras, Paulo é o autor dessa carta e Timóteo, bem provavelmente, foi o seu auxiliar. Tanto é que no versículo 3, Paulo não fala no plural, não é? Paulo não fala, nós damos graças, mas ele diz, eu dou graças. Em outras palavras, Paulo é o autor da carta, embora ele tenha feito o trabalho juntamente com Timóteo, Timóteo tenha ajudado ele de alguma maneira. Mas o mais interessante, quando ele cita Timóteo, não é o fato de Timóteo ser auxiliar dele, mas é a frase que vem logo em seguida, quando ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Interessante, Paulo aqui não se identifica como apóstolo. Paulo não diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como ele fez em outras cartas, como ele faz em outras cartas. Aqui Paulo diz, servo do Senhor Jesus Cristo, tanto ele como Timóteo. Nós não sabemos exatamente a razão para isso, mas é bem provável que isso aconteceu por aquilo que nós já falamos no início. Essa carta de Paulo aos Filipenses não é uma carta de discussão, não é uma carta onde Paulo vai ter que enfrentar oponentes. Na carta aos Gálatas, ele precisava defender o apostolado dele. Paulo precisava dizer, eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, assim como Pedro é. Aqui não. Ninguém nega que Paulo é apóstolo. Ninguém duvida das qualificações e do chamado do apóstolo Paulo. Por isso ele não precisa se identificar como apóstolo. Ele precisa apenas dizer, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, juntamente com Timóteo. Algo interessante, irmãos, é que essa palavra, esse substantivo, que é traduzido aqui como servo em nossas Bíblias, ele tem um significado mais específico na cultura de Paulo, na cultura dos filipenses, na cultura greco-romana, né? O significado mais específico é o significado de escravo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele e Timóteo são escravos do Senhor Jesus Cristo. Era difícil imaginar que os filipenses iriam entender como servo, porque servo é alguém que serve por vontade, né? É alguém que escolhe servir. Escravo não, escravo é alguém que pertence ao Senhor e serve a esse Senhor. E é dessa forma que Paulo se identifica aos filipenses. Paulo diz, eu e Timóteo somos servos do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, claramente nós vemos um destaque de humildade e de servidão do apóstolo Paulo. Paulo se considera um escravo do próprio Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós lembramos que no Antigo Testamento, diversos servos de Deus eram identificados dessa forma, como servos, escravos, como por exemplo Moisés e Josué. É assim que Timóteo e Paulo se veem diante dos filipenses. Eles são servos, eles são escravos do Senhor Jesus Cristo. Isso se torna ainda mais relevante, irmãos, quando nós lemos no capítulo 2, no versículo 7 de Filipenses, que Paulo nos ensina que Jesus Cristo assumiu a forma de servo. A carta de Paulo aos Filipenses tem como um dos seus temas o serviço, o fato de alguém se dedicar à igreja e se dedicar a Deus e ao Evangelho como escravo,
para servir. E Paulo começa a sua carta afirmando: eu e Timóteo somos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo. E é claro, irmãos, que isso tem como referência a própria igreja. E é interessante, irmãos, perceber isso, não é? Porque muitas vezes nós estamos na igreja e muitas vezes nós encontramos pessoas que se identificam como servos de Cristo. Você fala com alguém, ela diz: eu sou servo do Senhor Jesus, mas ela não serve ninguém. Ela diz: eu sou servo de Jesus, mas ela não pega um copo d'água para servir a ninguém. E essa não é a compreensão que Paulo tem de servo. Ele é servo do Senhor Jesus Cristo e por causa disso ele está pronto para servir a igreja. Inclusive ele está pronto para sofrer por causa da igreja. E Paulo já começa a ensinar aos filipenses que esse é o caminho do cristão. O caminho do cristão é imitar o Senhor Jesus Cristo como servos. Não no sentido de dizer: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu só sirvo a Ele. Contrário, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e eu sirvo ao povo do Senhor Jesus Cristo. Eu sirvo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sirvo ao reino do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Observe então que Paulo e Timóteo são servos e que nós somos ensinados a servir ao Senhor Jesus Cristo como escravos, como aqueles que não têm mais vontade própria, como aqueles que foram comprados pelo preço precioso do sangue do Senhor Jesus Cristo, para deixarmos de servir ao império das trevas e passarmos então a ser servos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a servir o reino de Deus, ao evangelho de Deus, como escravos que negam as suas próprias vontades para servir ao Senhor. E aqui, irmãos, é um importante princípio da nossa vida cristã. Nós precisamos estar dispostos a negar as nossas próprias vontades para servir ao Senhor Jesus Cristo. Paulo dedicou a sua vida para servir ao evangelho, assim como Timóteo, e isso significava sofrer, se necessário fosse, por causa de Cristo, do seu evangelho e da igreja. O exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu a forma de servo e morreu pelos nossos pecados para nos servir. Ele se humilhou e sofreu a morte de cruz para dar o exemplo de servidão que nós devemos servir. Paulo, Timóteo e Cristo são apresentados como servos, servos de Deus, servos da igreja. Paulo e Timóteo são escravos, servos de Jesus Cristo. Veja, esses são os autores, ou o autor. Mas aqui nós temos também Paulo nos dizendo os destinatários, para quem a carta foi escrita. Ela foi escrita a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E aqui, irmãos, é interessante que 6 das cartas de Paulo, 6 das 9 cartas que Paulo escreve a igrejas, tem especificamente esse termo, santo. É interessante que Paulo faz uso constante desse termo santo para falar da igreja de Deus, para falar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é verdade que, infelizmente, esse termo santo não tem, muitas vezes, em muitos contextos, um significado muito bom. Muitas vezes a palavra santo tem um significado de alguém que quer fazer tudo certinho e não faz nada de errado. Ele é o santinho, né? E assim por diante. Ou até mesmo dentro do catolicismo, ele tem um significado de alguém que alcançou um outro nível de santidade e assim por diante. Mas é interessante perceber que Paulo faz questão de chamar as igrejas de Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, de santos. E eu creio que há uma razão muito clara para isso. A primeira coisa que nós devemos entender para chegar a essa razão é que a palavra santificar, ou o verbo santificar no Antigo Testamento, significa basicamente consagrar, separar para um uso especial, especialmente ou especificamente para o culto ao Senhor. Objetos eram separados para o culto, pessoas eram separadas para o culto, lugares eram separados para o culto a Deus no Antigo Testamento. Mas acima de qualquer outra coisa, o Antigo Testamento nos ensina que um povo foi separado para o culto, para a adoração ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, nós vamos ler os versículos 5 e 6.
Êxodo 19, versículos 5 e 6, assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Observe, irmãos, que no Antigo Testamento nós já temos claro a escolha de Deus por um povo para ser a sua nação santa, o povo escolhido de Deus para ser o povo de Deus, para ser o reino de Deus, o reino de sacerdotes, responsável por adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. É assim que o povo é chamado no Antigo Testamento, uma nação santa, um reino de sacerdote. É dessa mesma maneira que os autores do Novo Testamento falam daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler os versículos 9 a 10. 1 Pedro 2, versículos 9 a 10. 1 Pedro 2, versículos 9 a 10 dizem o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Veja que Pedro, aqui na sua carta, utiliza a mesma expressão, nação santa, para se referir agora não à nação de Israel do Antigo Testamento, mas para se referir àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que ele diz não eram povo, mas agora se tornaram povo de Deus. E aqui, irmãos, veja o que está acontecendo aqui. Não é algo comum, não é algo corriqueiro, mas é algo espetacular, é algo fantástico do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, Pedro e os demais autores do Novo Testamento chamam os crentes em Jesus de santos, ele está dizendo que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, esses sim são o povo escolhido de Deus para adorá-lo e glorificá-lo como tal. Observe que os filipenses são chamados de crentes em Cristo Jesus. Os filipenses não eram judeus. Os filipenses não nasceram em Jerusalém, não nasceram em Israel, eles não eram israelitas, mas Paulo os chama de nação santa por causa da fé em Cristo Jesus. O que Paulo está nos dizendo, irmãos, é que todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que foram salvos pelo seu Evangelho, estão identificados com Ele, de forma que por meio da fé em Cristo, eles se tornam uma nação santa, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Esses formam o verdadeiro povo do Senhor. Aqueles que creem em Cristo estão identificados pela fé em Cristo Jesus. Esses são povo de Deus. Nós temos ao mesmo tempo, então, nós somos lembrados que por mais que nós pertencemos a Cristo, por mais que nós somos um povo separado de Deus, e essa é uma verdade que Paulo está nos dizendo quando ele diz que os filipenses são santos, ele faz questão de lembrar todos os santos que estão em Filipos. E aqui nessa simples saudação, nós temos o contraste da vida cristã. Essa é a vida cristã. Nós somos o povo santo de Deus, povo escolhido de Deus que pertence a uma outra nação, a um outro lugar,
mas nós ainda estamos nesse mundo. Paulo diz, eles são os santos que estão em Filipos. Nós somos os santos, o povo de Deus, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem uma outra cidadania, que pertence a um outro rei, a um outro senhor, mas nós ainda estamos nesse mundo, debaixo de toda a influência social, política e cultural da nossa sociedade. Esse tema vai ficar mais claro ao longo da carta aos Filipenses, mas Paulo já está querendo colocar aos Filipenses a luta que eles vão ter que enfrentar ao longo da vida deles. Eles são servos de Cristo, Cristo é o Salvador deles, mas eles moram numa cidade que adora a César. Eles moram numa cidade onde César é o Senhor e não Cristo. Eles moram numa cidade onde César é o Salvador e não Cristo. Mas Paulo faz questão de lembrar a eles: vocês estão em Filipos, mas vocês não são de Filipos. Vocês são o povo santo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, essa é uma tendência natural do nosso coração. Nós podemos pensar que nós somos daqui. Nós podemos arraigar as nossas raízes de forma tão profunda nesse mundo que nós nos esquecemos de quem de fato nós somos. Nós nos ocupamos com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, com as nossas famílias, com as nossas metas, sonhos e planos. Nós fincamos tanto o nosso alicerce nesse mundo que nós nos esquecemos que nós estamos nesse mundo, mas que nós não somos desse mundo. Paulo relembra aos Filipenses que eles estão em Filipos, mas que eles são os santos de Deus, os santos em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar disso. Nós estamos em Palmeira dos Índios, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a nação santa, conquistada pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Pela graça, de fato, nós somos um povo que não pertence a esse mundo. Paulo escreve para um povo que está aqui, mas que não é daqui. Inclusive, ele coloca um detalhe que não tem nas suas outras cartas. Ele menciona os bispos ou supervisores e diáconos. É interessante, essa é a única carta de Paulo onde ele, na saudação, menciona esses dois grupos, bispos e diáconos. E aqui, irmãos, a referência claramente é aos líderes da igreja, não é? Mas a grande pergunta que a gente não consegue responder é por que Paulo menciona os bispos e os diáconos aqui? A verdade é que a gente não sabe, só se ele estivesse aqui para a gente perguntar a ele, ou pelo menos os filipenses estivessem aqui para a gente perguntar a eles. Mas nenhum dos dois estão. Então nós não temos como saber com certeza porque Paulo faz questão de mencionar bispos e diáconos aqui e nas outras cartas não faz. Mas é provável que os bispos e diáconos tivessem muita relação com os problemas que estavam acontecendo na igreja e com os sofrimentos que aquela igreja tinha que enfrentar. Seja como for a resposta, nós precisamos lembrar que esses dois grupos eram muito importantes na igreja de Filipos, em qualquer igreja, na verdade. O primeiro grupo eram os bispos, e esse grupo aqui, irmãos, é formado por aqueles que lideravam a igreja, supervisionavam a igreja. A palavra bispo aqui é a palavra episcopos, né, no texto original, e ela se relaciona ao fato de visitar, de cuidar de alguém, de tomar conta de alguém, de supervisionar. É por isso que nós entendemos que a palavra bispo, episcopo ou presbítero se refere à mesma função na igreja. É alguém que é supervisor, que é responsável pelo governo da igreja, que é responsável por cuidar da igreja, de visitar a igreja. Então esses são aqueles para quem Paulo se dirige, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado com o povo de Deus, cuidado com a igreja de Deus, os presbíteros da igreja. Além de ser, irmão, um termo técnico, né, para se referir aos presbíteros, essa palavra, irmãos, é utilizada muitas vezes durante o Novo Testamento para transmitir a ideia de serviço, de contribuição, de ajuda, de assistência, de cuidado e assim por diante. O outro grupo que é mencionado, né, aqui
é o grupo dos diáconos. Esse grupo aqui também é um grupo de oficiais, também eram líderes da igreja, mas diferente dos bispos, eles não eram responsáveis pela supervisão da igreja, ou pelo cuidado mais amplo do rebanho. Os diáconos estavam ligados a serviço de ajuda, assistência, cuidado e assim por diante. Inclusive, a palavra diácono significa basicamente servir, né? E esses eram os servos para quem Paulo escreveu. Eles deveriam servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão, então, de mencionar tanto bispos como diáconos como destinatários da carta. Eles eram alvos tanto do consolo quanto das exortações de Paulo. Tanto diáconos como presbíteros deveriam ouvir com muita atenção todo o conteúdo da carta aos Filipenses. Por isso, eu desafio não só a igreja, mas desafio os diáconos e presbíteros da igreja para que, primeiro, não faltem nenhum estudo, nenhum sermão em Filipenses, porque Paulo escreveu essa carta diretamente para vocês. E segundo, que vocês possam ler Filipenses toda a semana. Toda semana você lê o texto de Filipenses. Você vai gastar 15 minutos essa semana, certamente você tem tempo para isso. Se não tiver tempo para isso, tem alguma coisa errada na sua vida. Então, você tem tempo sim para fazer isso. Leia Filipenses toda a semana completamente, porque essa carta foi escrita para bispos, para presbíteros e para diáconos, além da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos lembrados, então, que nós somos escravos, mas que nós somos também um povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos ver agora, no partir do versículo 2, é que em Cristo, além de ser essas coisas, nós recebemos graça e nós recebemos paz. Isso é dito no versículo 2, a partir da saudação que é tão comum nas cartas de Paulo. Filipenses 1, versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E esse é o terceiro elemento, né, da saudação de Paulo. Paulo diz que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. E aqui, irmãos, como eu já falei, era muito comum nas cartas antigas que existissem saudações. As pessoas saudavam uns aos outros. Como nós fazemos quando alguém vai escrever um e-mail, quando alguém vai escrever até uma mensagem no WhatsApp, né? Ele escreve um olá, bom dia, boa tarde. Isso era muito comum. Antigamente, no tempo que Paulo escrevia, a palavra utilizada era a palavra mais comum que era utilizada era a palavra graça. Essa é a palavra utilizada. Graça ou agraciar-se, alguma coisa assim. Mas no idioma mesmo significava um bom dia, um olá, tudo bem, alguma coisa assim. Um tipo de saudação comum. Só que, observe, por mais que todas as cartas tivessem uma saudação, a saudação de Paulo é totalmente diferente das saudações que existiam naquela época. As saudações daquela época eram formadas apenas de uma palavra. Hairem somente. Hairem, olá, tudo bem? Mas a saudação de Paulo ela é diferente. E aqui nós compartilhamos a palavra do Gordon Fee quando ele diz o seguinte, que aqui na saudação está um exemplo maravilhoso de que Paulo transforma tudo em evangelho. Ou seja, a saudação mais comum, que é olá, hairem, ele transforma numa declaração do evangelho de Deus, quando ele transforma a saudação no anúncio de graça e de paz sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, a graça é um elemento fundamental do evangelho e Paulo faz questão de ensinar isso nas suas cartas. E aqui, irmãos, nós temos que lembrar algumas coisas. É verdade que o graça e paz virou algo muito comum, né? Tanto é que a gente passa na rua e chama graça e paz, né? Eu me lembro que na nossa época de seminário tinha um porteiro, né? Que todo mundo que passava, ele falava graça e paz, né? Se você passasse por ele 3, 4 vezes no dia, ele era graça e paz, né? E acabou virando o apelido dele, né? Graça e paz, né? Então todo mundo dizia, graça e paz, abra a porta. Né? Passava por ele, era graça e paz o apelido dele, né? E pode acontecer isso, né? O graça e paz vira algo comum, corriqueiro, né? A ponto de virar o nosso apelido, né? A pessoa ter o apelido de graça e paz. Mas a verdade, irmãos, é que graça e paz aqui tem elementos fundamentais do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A graça não precisa nem muito falar para que nós percebamos que ela de fato demonstra a bondade de Deus para pecadores que não merecem.
Essa graça, sem sombra de dúvidas, foi vista na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Porque é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, que nós encontramos o favor de Deus para pecadores que não merecem. Que nós encontramos o amor de Deus, a bondade de Deus para pecadores que não merecem. A graça de Deus é desfrutada por aqueles que formam o povo de Deus, aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são os santos de Deus e são os alvos da graça de Deus. E aqui é importante lembrar, a saudação de Paulo, ela é fundamentalmente cristã. Ela não é uma saudação que pode ser dita para qualquer um. Ela é uma saudação cristã. Ela só pode ser dita para o povo de Deus. Porque o povo de Deus é o alvo dessa graça especial da salvação do Senhor. Além dessa graça, o povo de Deus é herdeiro, alvo da paz. E aqui provavelmente essa paz remete à restauração do relacionamento com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Nas palavras do F.F. Bruce, ele diz: paz é o estado de vida, paz com Deus e paz uns com os outros, desfrutado por aqueles que experimentam efetivamente a graça divina. Em outras palavras, aqueles que experimentaram a graça de Deus podem experimentar também a paz de Deus. A graça traz a paz, e a paz ela vem da graça de Deus. A graça restaura, salva pecadores, e a paz acompanha essa graça. A paz que é fruto da graça e que nos traz paz, que nos traz relacionamento com Deus e que nos traz relacionamento com o nosso próximo. E esse desejo é revestido de caráter cristão quando ele menciona que essa graça e essa paz são da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos lado a lado Deus Pai e Deus Filho como autores da nossa salvação, como autores da graça e da paz que nós recebemos. E aqui nós temos a concepção de Paulo elevada a respeito do Senhor Jesus Cristo. Paulo está nos dizendo: a graça que nós recebemos de Deus e do Senhor Jesus. A paz que nós recebemos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui nos mostra, Paulo, a compreensão que ele tem a respeito do status de Cristo Jesus. Para o apóstolo, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o autor da nossa salvação, o autor da graça e da paz que nós recebemos. A mesma graça é do Pai e do Filho, a mesma paz é do Pai e do Filho. Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo perfeitamente unidos na execução e na aplicação da redenção e da graça. Em Cristo, irmãos, nós recebemos graça e paz. Em Cristo Jesus, nós podemos dizer muito mais do que um olá para os irmãos. Nós podemos dizer a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Não como um mero cumprimento formal, mas como uma demonstração da nossa compreensão daquilo que recebemos no Senhor Jesus Cristo. Nele nós recebemos salvação, perdão e paz eterna. Nós estamos apenas começando a nossa caminhada na carta aos Filipenses, mas Paulo já nos ensina, por meio desses 2 versículos, que em Cristo Jesus, pela fé nele, nós somos escravos do Senhor, ao mesmo tempo que nós somos santos, povo de Deus. E também Paulo nos ensina que em Cristo nós recebemos a graça e a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo para que nós possamos compreender essas verdades e aplicá-las aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque em Cristo Jesus nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos, servos de Deus e do Evangelho. Nós te louvamos porque, ó Deus, nós também, por meio da fé em Cristo, deixamos de ser um povo que pertence a esse mundo e passamos a ser um povo que é teu,
um povo santo, separado para a tua glória, que não pertence a esse mundo, embora ainda viva nesse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver de acordo com a cidadania que nós temos em Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, também porque em Cristo nós recebemos a graça, o perdão dos pecados, a salvação, porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Nós te louvamos também, ó Pai, porque em Cristo nós recebemos a paz em nosso relacionamento com Deus, a paz em nosso relacionamento com o próximo, de maneira que agora nós vivemos a paz de Deus, porque nós cremos que em Cristo Jesus nós temos esse vínculo, o vínculo da paz, que nos une ao Senhor e que nos une com os nossos irmãos. Nos ajuda, ó Deus, a glorificar o Senhor por meio da fé em Cristo Jesus, em arrependimento, em fé, para assim servirmos a Deus como povo santo, alvo da graça, paz e misericórdia do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.